Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre biologia do solo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre fungos, a sua importância para a nossa vida, para a qualidade do solo, para a alimentação e para várias outras coisas, né? Vamos conhecer um pouco mais hoje. O nosso foco aqui é falar sobre as interferências dos fungos na biologia do solo, na qualidade do solo, né? Mas a título de conhecimentos, vamos fazer aqui uma breve introdução sobre alguns outros aspectos, né? Os fungos são seres macroscópicos ou microscópicos, unicelulares ou pluricelulares, eucarióticos, heterotróficos. Eles fazem parte do reino fungi, né? Os fungos têm aí a sua classificação, digamos assim, própria. Eles não são considerados planta, eles são considerados o reino próprio, reino fungi, né? Que é o reino próprio dos fungos, devido às suas características, né, singulares, digamos assim. Os fungos possuem diversos tipos de habitat, visto que são encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, nos homens, nos detritos em geral. Então, o fungo está presente aí quase que em todos os locais. Dificilmente vai ter um local que o fungo não está presente, né? Existe aí, né, diante de um grande número de espécies, cerca de 15 milhões de espécies diferentes de fungos. Aí dá para você imaginar, né, os especialistas aí acreditam que tem cerca de 15 milhões, ou de 15 milhões não, perdão, de 1,5 milhão de diferentes espécies de fungo, né? Então é uma variedade gigantesca. Cada espécie tem a sua preferência, suas especialidades, né? Os fungos são utilizados para diferentes fins, como na produção de medicamentos e até mesmo na produção de queijo. Então, dentro dessa, né, 1,5 estimativa aí de 1,5 milhão de fungos, de espécies diferentes de fungo, a gente temos que vive aí em todos os ambientes, na água, no ar, no solo, no subsolo, em lugares frio, quente, temperado, úmido, seco. Todos os locais tem fungos presentes, fungos mais especializados, né? Tem fungos aí especializados na produção de alimento, como os queijos, né, como fermento. Tem fungos especializados na produção de medicamentos, de antibiótico. Os antibióticos são baseados aí nos fungos, né? E o antibiótico ele ataca as bactérias. Então, normalmente ele foi descoberto através da observação do que os fungos produziam essa substância aí que tinha esse poder de matar a bactéria, né? Através dessa observação foi desenvolvido aí os antibióticos e alguns outros remédios. E a gente tem os fungos que são parasitas, que causam doença, e a gente tem os fungos que são benéficos, né? Que tem o processo de digestão, de mineralização de matéria orgânica, e também o caso dos fungos micorrizas, que tem que a gente vai estudar no próximo vídeo aí, que tem uma associação simbiótica com a planta e faz uma troca de nutrientes muito importante. O cogumelo é um tipo de fungo e é muito apreciado na culinária, sendo fonte de proteína. Então esses cogumelos, depois eu vou mostrar um vídeo aí, uma foto sobre cogumelos, mais no final do slide, mas acredito aí que todos conheçam o que é um cogumelo, né? E tem espécies que são comestíveis, as pessoas tanto comem cogumelo, como também a produção de fermento, né? Todo pão aí, bolo, e esse fermento que vai em pão e bolo, ele é feito através de algumas espécies de cogumelo que são cultivadas com esse propósito de produzir aí os fermentos. Então dá pra gente perceber a grande importância econômica aí dos cogumelos, né? Não somente na qualidade do solo, mas na venda do próprio cogumelo. Alguns fungos podem ser patogênicos, né, causador de doença. Entre as doenças relacionadas com fungos estão a micose, sapinho, candidíase e histoplasmose, né? Então a gente tem os, né, fungos presentes em diversas áreas aí, né? Os que fazem bem,
que tem resultados extremamente positivos, né? Alguns fungos produzem substância que mata a bactéria, que faz mal para o homem, para os animais, e alguns fungos, né, eles acabam nos adoecendo também. Estimula o crescimento das plantas, na questão da plantação da horta, que é o nosso foco, ele causa, né, estimula o crescimento da planta e protege as plantas de doença. Como é o caso dos fungos que produzem bactéria, dos fungos que comem outros seres vivos. Então esse tipo de fungo eles conseguem, né, proteger a planta como doença e manter um equilíbrio biológico, uma vez que eles produzem substância antibacteriana e uma vez que eles também podem, né, ser um predador ali de algum tipo de bactéria. Nesse sentido, ele trabalha nessa parte aí de prevenção de doenças e de controle biológico, né? E tem aqueles fungos que produzem substância que são estimulantes das plantas, né? A principal função dos fungos resulta de sua atividade heterotrófica, né? Que quer dizer a necessidade de obter matéria orgânica do meio externo, ou seja, não é capaz de produzi-la. Então, a atividade heterotrófica é a necessidade de se alimentar, né? Porque os fungos não são que nem as plantas que produzem ali sua energia, o seu nutriente por meio da fotossíntese. Os fungos necessitam de se alimentar de algo externo e na grande maioria são matéria orgânica, né? Sobre resto de vegetais depositados no solo e a formação de relações simbióticas naturalistas denominadas micorrizas, como a gente falou, e os parasitas com as raízes da maioria das plantas, né? Alguns parasitas fazem mal à planta, suga a planta, pode chegar até matar a planta, né? Causar morte de planta, de humano, de animais, né? Também tem essa capacidade aí de adoecer tanto o humano como os animais e como as plantas também. São ainda importantes agentes de controle biológico de outros fungos e nematóides, né? Alguns fungos que são predadores, eles combatem outros fungos e combatem nematóides, né? Atuando aí no controle biológico. Presença de enzimas que são por eles produzidas e que degradam a substância como celulose e amido. Então temos uma grande importância aí no fungo na parte, né, de gestão de celulose e amido. Os fungos têm importante papel ecológico, pois são eles que decompõem, né, são os principais decompositores que desenvolvem para o ambiente substâncias ricas em carbono, nitrogênio, né, melhorando a fertilidade do solo. Então, uma vez que qualquer coisa orgânica, né, vai para o solo, muitas vezes, quando é um alimento fresco ali, a gente diz que ele mofou. O que é o mofo? O mofo é o fungo, né? Um processo que o fungo faz para a decomposição da matéria orgânica, né, da mineralização e para que esse nutriente volte ao solo, né? A reciclagem dos materiais necessários à fotossíntese depende da ação de compositores do fungo, então muito aí dos materiais, né, dos nutrientes que as plantas precisam para a fotossíntese, é necessário que antes seja mineralizado, decomposto pelos fungos, então mais uma grande importância aí dos fungos. Ao se alimentar de matéria morta, os fungos também ajudam a evitar o acúmulo de restos e dejetos. E às vezes, quando a gente vê ali alguma coisa com mofo que a gente não queria, a gente pode ficar triste, né? Tá atacando, então, digamos assim, um prejuízo, né? Estragou um bolo, estragou alguma coisa, algum tipo de alimento, uma fruta, né? Foi estragada pelos fungos, mas essa é a função dele. E a gente tem que dar graças a Deus que tem eles, porque são eles que destroem e ajudam a destruir, né, milhares de lixo. Na verdade não é lixo, de compostos orgânicos, e a gente trata como lixo erradamente, né? Mas, né, o resto das coisas orgânicas que a gente come, uma casca de uma fruta, uma parte da fruta que a gente não quer comer, né, um pão, alguma coisa que a gente não quer comer, aquele resto orgânico, ele é mineralizado pelos fungos e devolvido à terra. Se não fosse os fungos, a gente teria, né, quantidades enormes de matéria fedendo, né, ou mesmo sem nada para decompor, não vai feder, né, não tem como, não vai decompor, mas ela ia ficar, né, empilhada milhares e milhares de coisas, de restos de compostos orgânicos, de plantas, de animais, de gente, de tudo sobre a terra. Não teria como a gente estar vivendo aqui na terra.
Até para essa questão de manter a higiene da própria terra, os fungos, as bactérias são importantes, né? Aqui a gente temos um fungo que normalmente a gente chama de orelha de pau, dá em árvore morta, né? Então, se não tivesse esses fungos, né, para ajudar no processo de decomposição, não tivesse outros decompositores, a bactéria é um grande decompositor, a minhoca e tudo vai. Mas o fungo é um elo dessa corrente extremamente importante. Então, imagine todas as árvores, né, que morreram, que caíram, as folhas que caíram, se não tivesse fungos para decompor, né? Não tivesse biologia para decompor, o acúmulo de sujeira que teria sobre o mundo, não é, na verdade não é sujeira, mas o acúmulo de coisa orgânica não decomposta sobre o mundo estaria dando alguns metros de altura, né? Milhares, centenas de metros de altura né, dos 1000 anos, dos milhares de anos que tem a Terra aí. Quanto de dejeto não teria juntado sobre a Terra. E o quanto de nutriente que estaria preso nesses dejetos, que não voltaria para a Terra, não cumpriria o seu ciclo. Obviamente nós não teríamos uma Terra fértil, a fertilidade da Terra não existiria, né? Então está aí uma grande importância. Imagine todo o resto de fruta e de alimentos que a gente não consumiu, não tivesse os fungos para decompor, né? Teríamos aí uma grande acúmulo dessas coisas, né? A gente vê o problema que a gente tem com lixo, com os lixos inorgânicos, com sacola, com plástico, com coisas que essa vida não consegue decompor. A gente já vê esse grande problema que temos no mundo aí de poluição desses dejetos não orgânicos, né? E se não existisse se Deus não tivesse feito, né, essa biologia do solo para decompor a parte orgânica, a gente teria um acúmulo muito maior de coisas orgânicas do que inorgânicas, né? Até porque a história que o homem passa a produzir coisa inorgânica, ela é recente comparada com a história da Terra, em que a gente não tinha grandes compostos inorgânicos, era tudo orgânico, né? E hoje, em pouco tempo, a gente conseguiu causar um prejuízo aí inestimável para a Terra, uma contaminação extremamente exagerada, né? Com a presença da vida do solo, dos fungos, a gente tem uma decomposição da matéria orgânica, uma reciclagem de nutrientes. Então essa vida, digamos, que mantém a Terra viável possível, né? Porque se não tivesse eles para decompor toda a matéria orgânica que já morreu, digamos assim, sobre a Terra, teria um acúmulo gigantesco. Então eles tornam o solo possível, a vida na Terra possível, na limpeza, digamos assim, que na verdade é uma mineralização desses nutrientes, e esse nutriente agora volta como fonte de nutriente para as plantas. Então temos aí mais uma grande importância, a disponibilidade de nutrientes para as plantas, a disponibilidade de um solo de qualidade. À medida que processa toda essa matéria orgânica, ele é decomposto, é mineralizado. Os fungos têm uma grande importância nessa parte. E temos aí uma disponibilidade de nutrientes novamente para nutrir a vida, completando aquele ciclo da natureza que eu já falei, que é nascer, crescer, dar frutos, morrer e alimentar os que estão vivos. Na natureza, o ciclo não acaba quando morre. Após morrer, começa o processo de ser decomposto e servir de alimento para aqueles que ainda vivem. Primeiro, alimentos para os protozoários, para os fungos, que é o tema desse vídeo, para as bactérias, para a biologia do solo em geral. Essa biologia do solo vai transformar em nutriente mineralizado e aí vai servir de alimento para as plantas, né? Aqui temos aqui um cogumelo. Eu, quando pequeno, conhecia algum de cogumelo como chapéu de sapo, bosta de sapo, negócio assim, mas na verdade são cogumelos, né, causados. A gente acho que falava isso porque acho que disseram para nós que era provindo do sapo, alguma coisa assim, eu não lembro. Quando eu era criança tinha esse negócio que era chapéu de sapo, não sei. Talvez alguém deve ter contado uma história aí que era devido ao sapo que causava isso aí, mas na verdade isso é um fungo, né, um tipo específico de fungo que forma esse cogumelo, né?
Mas não é qualquer cogumelo que vai servir para comer, né? Se você não tem um extremo conhecimento, não vai pegar cogumelo para comer. Aqui no Brasil, esses que nascem nativos aí, eu não sei, eu acho que não serve para comer, né? Alguns servem para comer, outros servem para fazer fermento e alguns, né, são só, não tem essa importância comestível para os humanos e nem para os animais, mas sem dúvida ele tem uma função muito importante na natureza. Então quando vê um cogumelo desse daqui, por favor não ataque, deixe ele lá que ele tem uma grande importância. E aqui a gente temos outra ação do fungo, né, que é numa fruta, né? Aqui a gente vê uma fruta onde ela está sendo decomposta. Então, né, não fique bravo se a sua fruta sofrer isso aqui. Isso é extremamente necessário para a limpeza do planeta e para o ciclo da vida da mineralização do nutriente para disponibilizar. Se você não quer que isso aconteça, né, a gente tem que respeitar e tem que cultivar os fungos e toda a biologia do solo em si. Mas se você não quer que isso aqui aconteça, entenda quais são os ambientes que os fungos vivam e retire a sua planta fora desse ambiente. Ou seja, coloque a sua planta num estado que esse fungo não vai ter acesso para preservar os nossos alimentos. E aqui a gente também vemos pão aí, né? Um pão também que está mofado, como eu vejo muitas pessoas dizer também, né? Minha família fala muito mofado. Na verdade, isso é uma presença do fungo, que o fungo chegou a ter esse alimento e cumpriu o seu papel, que é iniciar o processo e também cumprir todo o processo de mineralização, né? Contribuir com esse processo de mineralização. Então, o que a gente tem, né, inicialmente como base aí para falar, né, de fungo é que, né, existe uma variedade gigantesca, como a gente viu, um especialista estima aí 1,5 milhões de espécies diferentes de fungo, cada um adaptado aí à sua realidade, mas a grande maioria é benéfico. A gente tem aí os que causam doença, né? Os parasitas que causam micose, que causam doença em ser humano, em animais, em plantas, que pode matar a planta. E a gente vê outros extremamente positivos, né? Que faz associação simbiótica, como é o caso das micorrizas, que outros que fazem mineralização de nutrientes, que vai beneficiar a planta, outros que vão produzir substâncias que, né, estimulam o crescimento das plantas, outros que vão mineralizar o nutriente, decompor a matéria orgânica, mantendo aí o nosso planeta, digamos que higienizado, e um solo quando cuidado, quando com manejo ideal, que tenha todas as condições necessárias para a vida da biologia do solo. Obviamente a gente tem um solo muito bom, de qualidade, um solo bem nutrido, com bastante nutriente para o desenvolvimento aí das nossas plantas. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre os fungos, sobre as suas importâncias. Lembrando também que não só na questão do fermento, né, de fazer bolo, de fazer trigo, os fungos estão presentes. Na questão da nossa saúde, na produção de alguns remédios, de antibióticos, mas também na produção de bebida, né, na parte de fermentação de bebida, como cerveja, como vinho, como bebida alcoólica, o etanol, né, coisas que provêm da cana, normalmente passa por uma fermentação, e essa fermentação também é feita por fungos, né? Então, os fungos estão bastante presentes na nossa vida, a gente apenas não para observar e não tem esse tipo de informação. Mas acredito que a partir de hoje a gente vai ter uma consciência um pouco melhor sobre isso e, né, respeitar aí a extrema importância dos fungos. Qualquer dúvida deixa no comentário, qualquer sugestão deixa nos comentários, vamos contribuir com o conhecimento de todos. Estamos aqui para aprender, para passar o nosso conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.